curador do Festival de Cinema de Gramado, Marcos Santuário, que tive a felicidade de ser meu professor na universidade. E a gente vai bater um papo sobre cinema e sobre os festivais de cinema. Então, pra gente começar, eu quero que você conte um pouco a tua história com o cinema. Bom, eu desde cedo fui alfabetizado no audiovisual, Bruna. Eu nasci com a televisão, ou a televisão nasceu comigo, e aí, entre desenhos animados quando criança, e depois entre séries, adolescentes dos anos 70 praticamente, e depois filmes, ali começou um processo de envolvimento com o audiovisual. E eu tive a felicidade de ter um irmão que é mais velho que eu e que é culturalmente muito envolvido em todas as questões relacionadas à cultura. E aí ele me pegou pela mão e me levou aos meus primeiros passos no cinema. E a partir daí eu nunca mais larguei da mão do cinema, né? E aí eu morei fora do país um tempo razoável, e isso também me levou a conhecer outras cinematografias num tempo que a gente precisava sair do país para conhecer outros filmes. Hoje você não precisa sair de casa, né, em geral, porque esses filmes vêm todos até você. Então isso tudo me fez me envolver muito com o audiovisual do cinema e depois com o audiovisual em geral até hoje. E como é Gramado entrou na tua vida? Gramado entrou na minha vida primeiro como jornalista cultural e crítico de cinema. Eu venho há décadas fazendo cobertura do jornalista, como vocês estão fazendo, não com tanta tecnologia, né? Fazendo cobertura jornalística e crítica de cinema no Festival de Gramado. Então aí criou-se um envolvimento, né? Eu era um gaúcho, né? Num festival em seu estado, na sua região geográfica, e observando que esse estado, na verdade, recebe, a partir do Festival de Cinema, um olhar do audiovisual de muitas partes, de todo o Brasil e de muitas partes do universo ibero-americano. Então isso sempre foi assim, criando cada vez mais um respeito e também um envolvimento. E aí, final de 2011, eu recebi uma visita de representantes de Gramado e um convite que me deixou muito honrado, muito preocupado e muito feliz, que foi de fazer parte de uma nova curadoria do Festival de Cinema de Gramado. A gente fala muito de curadoria, mas explica pra gente o que o curador do Festival de Cinema de Gramado faz. Bom, curadoria na essência, no universo das artes, é aquela ação, né? Curar, né? Que vem de origem na saúde realmente, que é de curar a doença. No caso do universo da arte, o curador é aquele que observa com maior amplitude no universo das produções e a partir daí faz seleções. Ele seleciona de acordo a um recorte que se quer mostrar naquele momento. Porque o cinema, assim como todas as artes, ele é muito amplo e ele não cabe todo em um festival de cinema. Por isso os festivais de cinema têm que fazer opções curatoriais, ou seja, opções de recortes. Então tem festival de cinema infantil, tem festival de cinema de terror, tem festival de cinema da mulher, tem festival de cinema documentários, né? Então os recortes podem ser dados por gênero, por formatos, por temáticas, e o curador ou a equipe de curadores o que faz é isso, né? É receber todas as possibilidades de produtos culturais que se incluam no seu projeto e ao mesmo tempo selecionar dentre eles todos aqueles que vão se adequar à proposta que pode mudar a cada ano ou a cada momento em que se faz uma exposição ou um festival. E existe uma preocupação em trazer gêneros diferentes para o festival, filmes que se diferem bastante entre eles? A nossa preocupação especificamente no Festival de Gramado é apostar primeiro na qualidade cinematográfica, no rigor cinematográfico. Não quer dizer que todos os filmes todo mundo vai gostar, que não é esse o objetivo da curadoria. O objetivo da curadoria é trazer diversidade, é trazer filmes com um determinado nível técnico
daí para melhor, e a partir disso observar essa diversidade e apresentá-la no universo de uma programação. Então, a gente não vai em busca dessa diferença, a gente recebe essa diferença. Você sabe que para o Festival de Gramado, por exemplo, teve mais de 1.100 produções inscritas. Então, tu imagina, né, Bruna, que dentro desse universo tem muitíssima diversidade. E é aí aonde essa diversidade também acaba se impondo, porque o nosso olhar também é um olhar acostumado. Né? Quando a gente começou a curadoria em 2012 com o Joel Wilker e o Rubens, e eu, naquele momento que me convidaram, foi convidado o Wilker e o Rubens, e ao aceitar nós formamos essa curadoria e começamos a trabalhar com essa perspectiva. O que a gente queria para Gramado a partir dos 40 anos? E a nossa proposta foi um cinema de qualidade, diverso, mas um cinema capaz de dialogar com um mundo muito amplo de espectadores, de produtores de audiovisual e também de pessoas que eventualmente podem ser envolvidas no cinema. E aí eu estou falando do universo turístico, por exemplo, né? Pessoas que passem por um ator, passem por um diretor, passem por um filme, passem por um cartaz e digam: eu quero ver este filme. Então isso tudo faz parte de um projeto curatorial, no caso específico do Festival de Gramado. E esse ano a gente teve a curadoria quase solo aqui no festival, infelizmente. O Rubens e a Eva nos deixaram. E como foi para ti? Está sendo um desafio maior, eu acredito, né? Sem dúvida. Porque o maior festival de cinema do Brasil, sem dúvida, hoje é o Festival de Gramado. O mais importante por ser um palco e cenário onde todos os produtores de audiovisual e cinematografia brasileira querem estar, onde o universo ibero-americano quer também participar para ganhar ainda mais visibilidade e força. Sem dúvida nenhuma que qualquer pessoa que esteja nessa função curatorial acaba recebendo uma pressão muito grande. Quando a gente está acompanhado por pessoas extremamente competentes, como era o caso do Wilker e do Rubens no início, e depois da Eva e do Rubens, tudo isso é como se fosse uma divisão de responsabilidades e uma soma de capacidades. Quando você está sozinho, você não pode dividir nem somar com ninguém. É você com você mesmo. Né? Nesse caso, eu ainda tive a sorte esse ano de contar muito com o Rubens, porque a Eva, ela faleceu no início do ano, então a gente ainda tinha um contato com ela e ela apontou alguns caminhos que nós podíamos seguir no universo ibero-americano. E com o Rubens, até junho desse ano, a gente conseguiu também juntos ver filmes, discutir sobre filmes e conversar sobre produções que estavam pelo mundo, como por exemplo Bacurau, que foi um filme que quando nós soubemos que ele estava selecionado para Cannes, a gente entrou em contato com os diretores e com a produtora para dizer: olha, a Gramado ficaria muito honrada com a abertura do festival sendo de Bacurau. E aí começaram os contatos e aí se deu. Então, o Rubens também teve uma participação muito importante em vários momentos desse processo. E a gente brincou entre os jornalistas que esse seria o Festival do Drone, porque quase todos os filmes têm imagens de drone. Como há muitos anos que eu acompanho como crítico, como curador, como tu enxerga assim, essa nova tecnologia de filmagem, de convergência de mídias para dentro do Festival de Cinema de Gramado? Bom, isso me parece algo inevitável e algo até desejável. Por quê? Porque a gente está diante de transformações tecnológicas com uma rapidez muito maior do que já se viu até hoje. A gente está falando de drones hoje, mas amanhã nem sabemos do que não está falando. Pode ser uma coisa totalmente diferente. Né? Tu acha que daqui a um tempo a gente vai, sei lá, receber curtas gravadas completamente no celular? Já existe. Existe o Festival do Minuto e outros eventos que tratam de fazer, como tu perguntaste, fazer um recorte específico dentro desse olhar tecnológico, por exemplo. Mas nesse caso específico dos drones, assim como toda tecnologia que surge, há uma experimentação e um desejo enorme de usar isso. E me parece extremamente válido. Claro,
o que a gente observa como críticos de cinema e depois como curadores de festival é de que maneira está se fazendo o uso desse elemento. Porque não dá para esquecer que é somente um elemento tecnológico. Existe antes disso um argumento, uma roteirização, uma narrativa e, sobretudo, um fator humano em que há uma direção, uma produção e elementos de atuação. Então o drone tem que ser um elemento que vem somar dentro dessa possibilidade de usar novas narrativas, novos olhares, novas formas de capturar imagens, mas logicamente isso não é o principal. Precisa ser utilizado de maneira criativa, de maneira competente e fazendo parte de uma nova possibilidade dentro da criação de argumentos e dessa contação de histórias que significa o cinema também. Então, a gente está se caminhando para o Festival de Cinema de Gramado de número 50. Esse marco vai ser muito especial para o cinema brasileiro e para o latino-americano, já que o festival foi ininterruptamente feito há todos esses anos. Como é participar dessa história chegando perto dos 50 anos? Quando a gente começou lá nos 40 anos, né, quando o Gramado ia fazer 40 anos que nos chamamos, a gente já se fez essa pergunta, né? Eu estou falando de 8 anos atrás, sentado numa mesa. Na verdade, naquele momento, revelo para o Vigília Nerd, foi lá na casa do Wilker, do José Wilker. Ele tinha filmagens lá que ele tinha que fazer e também tinha gravações na Rede Globo. E aí nós tivemos que ir, o Rubens e eu saí de Porto Alegre, você de São Paulo, e nós fomos até a casa do Zé, lá no Jardim Botânico, nos sentamos e falamos sobre isso. Então, tá, nos chamaram para fazer os 40. Mas e se a gente sobreviver até os 50? Queria dizer, eles não estão aqui mais para pensar isso. Mas nós já começamos a pensar lá sobre isso. E eu vou levar adiante essa visão que a gente teve naquele momento e esse olhar para constituir, são 5 décadas, né, de festival. Logicamente vai ser uma festa, uma celebração e vai ser uma mostra de que o Festival de Cinema de Gramado tem algo especial e vai mostrar naquele momento tudo que ele viveu e projetando para o futuro além do drone, né? Aquele futuro, tem livros, quando teve a história da internet, me lembro bem daquele livro que chama Internet e Depois. Então, diria assim, 50 anos e depois vai ser essa a preocupação. E, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta que pode parecer indelicada, mas quando saberemos quais são os novos curadores? É uma pergunta absolutamente pertinente, que eu não respondi até agora e vou responder quando eles forem anunciados. Não temos data? Ainda não. Ainda não. Então tá, muito obrigada. Imagino ver você, Bruna, e a Virgínia Neves.